Olá, pessoal. A voz tá um pouquinho fanha, né? A voz de gripe. Tô resfriada, mas não poderia deixar de gravar esse vídeo por conta de pedidos, né? O pessoal sempre me pede para falar um pouquinho sobre como funciona, né, essa análise corporal, comportamental, de que forma. Então, eu vou falar hoje um pouquinho. Eu vou falar de uma forma geral, primeiro, que temos 5 traços de caráter, e depois a gente vai especificando, né? Cada vídeo eu vou falar um pouquinho de cada um deles, né? Então, nós possuímos 5 traços de caráter: o esquizoide, o psicopata, o rígido, o oral e o masoca, né? São esses os 5 traços. Mas a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o oral, né? Quando que ele aparece, como que ele se desenvolve. Normalmente é um traço, né, que ele é desenvolvido lá na primeira fase da infância, lá até 1 ano e meio de idade. Então, após o nascimento, até 1 ano e meio de idade, que é a fase da amamentação. Nesse período, costuma-se então desenvolver, né, o traço oral. E qual é a dor, né, de uma pessoa que tem o traço oral em evidência e qual é o recurso desse traço, né? O oral, na verdade, é aquela pessoa, né, que a gente olha para ela, a gente vê às vezes um olhinho mais redondinho, uma bochechinha mais saliente, uma boquinha desenhada, né, ou às vezes mais arredondado, né, tanto ou o rosto ou o corpo, né, porque a gente tem também 2 diferenças aí, existe o oral da falta e o oral de excesso, né, que aos poucos a gente vai depois criando, trazendo mais informações, mais detalhes sobre como funciona. Hoje eu vou trazer um vídeo mais breve, mas falando um pouquinho. Então imagine o seguinte, né, vamos pegar uma criança, né, um bebezinho lá que tá lá com a sua mãe, né, a mamãe cuidando, amamentando, a mãe dá o mamar, coloca o bebê para dormir e deixa ele dormindo lá, alimentadinho, cuidadinho, e vai fazer os afazeres domésticos, os afazeres da mamãe em casa. Daqui a pouco, aquele bebê vai pegar e vai chorar, vai acordar chorando, né? A mãe escuta o choro do filho, do bebê, e vai lá olhar, perceber o que que é, né? Porque a mãe olhando ou escutando o choro, ela percebe se aquele choro, né, é fome, né? Ou se é uma dorzinha, se é dor de barriga. Então a mãe olha, vê o bebê chorando, ele consegue sentir, enxergar a presença da mãe, e a mãe logo vira as costas e sai, deixa o bebezinho ali chorando. A mãe, naquele momento, saiu talvez para higienizar o peito, ou mesmo para fazer uma mamadeira, né, e vai voltar. Porém, o bebê naquele momento, que é o momento que ele precisa da mãe, ele tá ali pedindo socorro, né, e ver a mãe chega perto, olhar ele no sofrimento, ele necessitando de alguma coisa e virando as costas para ele, aí tá a primeira marca do oral. Ou seja, eu estava ali chorando e a minha mamãe foi embora, me abandonou. Então cria a primeira marca do abandono. Na verdade, a mãe não estava abandonando, né, ela só tinha ido lá preparar o mamar, ou mesmo higienizar o peito. Porém, é como aquele bebê naquele momento entende aquela atitude da mãe, recebe, ele não tem amplitude, aliás, ele não tem entendimento sobre nada ainda, ele está construindo, né, são as primeiras informações, está construindo a relação, né. Então, quando a mãe sai, ele entende que a mãe abandonou, deixou ele sozinho. Essa é a primeira percepção e pode sim virar um trauma, uma marca, né. Então, quando a pessoa tem isso, né, esse traço com maior, intensidade, é ele que aparece mais quando a gente olha, né, os traços, a gente sabe que é uma pessoa que costuma ter o maior medo dela, né, é o medo de ficar sozinha, é o medo do abandono, é o medo de ser traída. Esses medos aí aparecem em evidência no traço oral, né. E qual é o recurso? Quando esse traço está no recurso, ou seja, né, tá todas as dores resolvidas, então ele sobressai, né, não tem mais trauma, né, foi lá, fez a terapia. Qual é o recurso? Independente de já ter resolvido suas dores, esse recurso sempre aparece, né. Ele fica ainda mais em evidência quando a gente consegue resolver as dores. O oral ele tem, né, como recurso a comunicação. Geralmente são pessoas muito falantes, muito comunicativas, que se comunicam não só na fala, né, mas no olhar, enfim.
O oral é extremamente comunicativo, ele sabe cuidar como ninguém, ele acolhe, ele cuida e também necessita desse mesmo olhar, desse mesmo acolhimento, desse mesmo cuidado. Isso é só um pouquinho do traço oral, mas em algum momento a gente vai aprofundar. Faremos lives, né, sobre os traços de caráter. E no próximo vídeo falarei sobre o outro traço, que é o esquizoide.